Bigodeira, vamos começar então falando sobre o jogo, né? É um jogo com duas nuances, né? Um jogo que o Flamengo tem o domínio do primeiro tempo, apesar do Atlético até, de certo modo, ter tido algumas chances, mas nada concreto. O Flamengo consegue 2 gols, o Gabigol desencanta, faz o primeiro, depois faz um golaço, segundo gol de cobertura, numa pressão do Flamengo. E no segundo tempo o Flamengo se acuou e as substituições do Renato foram cruciais. No primeiro tempo também teve um outro fator, que foi a não expulsão do Renato Kaiser numa agressão. Na súmula, o árbitro colocou alguma coisa que deu um soco e tal, alguma coisa assim. E mesmo assim, o árbitro, mesmo justificando isso, o VAR recomendou, né? E o árbitro foi na do VAR e só deu o cartão amarelo para o Kaiser, que inclusive foi o autor do primeiro gol do Atlético Paranaense. Então, assim, o sentimento de frustração fica, né, Bigode, pelo que o Flamengo produziu no primeiro tempo, conseguiu fazer os seus gols e a forma com que foi o segundo tempo. Um Flamengo muito amedrontado, se acuando, parecia aquele lutador que só ficava nas cordas esperando uma oportunidade. Mas essa oportunidade nunca vinha porque o Flamengo não conseguia se impor dentro de campo, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa partida de ontem, que ainda dá aquele de derrota, né, Bigode? Um sentimento daquele empate com gostinho de derrota. Cara, o jogo de ontem foi frustrante. Não vamos tirar também a parcela de culpa dos jogadores. Alguns jogadores já estão abaixo há bastante tempo. Mas, mano, assim, é o que eu falo. A minha sensação com o Renato é uma sensação de anos 80, 90. Onde futebol não é simples, irmão. Futebol é uma coisa muito complexa. Quem dera que terminar um jogo com 3 zagueiros e 3 volantes fosse garantia de você não sofrer gols. Isso é covardia. Um time que investe tanto, terminar um jogo com 3 volantes e 3 zagueiros, isso é demissão. Isso é demissão. Isso é covardia. Mas ninguém fala nada, irmão. Os caras não falam nada. Vai bater lá, ó. Palmeiras só tá em crescendo. E a gente jogando essa bolinha. E vai jogando. Vai chegar lá, não hoje. Se a final da Libertadores fosse hoje, não é nenhum absurdo falar que o Palmeiras é o favorito ao título, não, irmão. Mas é isso aí, tá todo mundo. Os caras que tem que ver, o outro lá tá mais preocupado. O outro tá mais preocupado em ficar fazendo política. O outro é a rainha da Inglaterra, não sabe de nada. Quando sabe, só consegue agir aos 45 do primeiro tempo. O Renato Gaúcho entregou o cargo. Você sabe o que isso significa? Quando um treinador entrega o cargo, você pode mandar dar um pé no dele e contratar outro, irmão. Os caras tinham essa possibilidade. Os caras não fizeram. Se você segue o Vessone, eu acho o Vessone, né? Você segue o Vessone? É um jornalista corintiano. Acho que eu sigo, sim. Deixa eu ver aqui. É um jornalista corintiano. Os corintianos estão com o Silvinho, e com razão. Silvinho é fraco. Não sigo, não. Não sigo, não. O corintiano tá com o Silvinho, mas o Silvinho é fraco. O Silvinho é fraco mesmo. E aí vem uma pergunta muito bem elaborada do Vessone. Cara, você tinha isso, o Gabriel, você entrou com o Gabriel contra a Chapecoense, você entrou com mais um volante contra a Chapecoense. Cara, ninguém esperava o Gabriel, você recuou o time e tal, que não sei o quê. O Silvinho, ele pode ter feito não sei como é que tá o Corinthians. Ele pode ter feito uma mas sabe o que o Silvinho fez? Olha só, a gente começou num 4-3-3, com fulano aberto na direita, com fulano, com o Renato jogando entre as linhas, com o Renato aberto, e aí o Juliano como meio armador. Daqui a pouco, no segundo tempo, a gente passou para um 4-2-4. O time passou a ser ofensivo. Os 2 cabeças de área eram 2 meias ofensivos, que era o Renato Augusto e o Juliano. Eu abri o Mosquito numa ponta, eu abri o Matheus Pereira na outra, deixei o Jô e coloquei o outro jogador, o Roger Guedes, como segundo atacante, para a gente empurrar o time lá. A gente viu as entrelinhas deles estavam falhando. O Silvinho, ele pode ter feito uma não tem problema nenhum. O Silvinho, ele começou a falar uma de coisa e eu comecei a desenhar na minha cabeça. Falei, mano, o cara... O Renato, até hoje, já são quase 3 meses do Renato aqui no Flamengo, ele não responde nenhuma pergunta sobre tática. Gente, isso é grave. Cleitinho, isso é grave. Isso sabe o que isso me lembra? Pra galera aí nerd, que não tá comendo ninguém. Sabe o que isso me lembra? Mr. Satan. Mr. Satan.
Eu sou... Para todo mundo parece que ele é o... Mas no fundo, ele sabe que ele é um... Ele sabe que ele é um... E aí ele vive com uma alcunha, não, eu sou o melhor treinador, eu não preciso ir para a CBF para fazer, eu não preciso de curso, não preciso... O cara pergunta, ele não responde nada porque ele não sabe. E é pobre ficar vivendo às custas de um auxiliar, irmão, que é fraco também. Então, assim, o Renato Gaúcho, ele é o Mr. Satan do futebol. Gente, vocês têm noção que é grave você chegar a contratar um médico que não sabe nada de medicina? É grave. Aí você pergunta, aí, doutor, caramba, meu leucócito tá alto, o que isso pode acarretar para mim? Ele, minha equipe tá de parabéns, minha equipe médica tá de parabéns. A gente está trabalhando a cada 3 dias aqui no plantão. Vamos dar o melhor. Trazendo para a realidade atual, né, Bigode? Para o pessoal que não está entendendo o que é o Mr. Satan e não pôde acompanhar Dragon Ball, né? Porque é um pouco mais antigo, não passa mais na televisão como passava na TV Globinho antigamente. É o Arthurito de La Casa de Papel. E aí tu percebe que... Aí eu vou dar um spoiler, não vou fazer isso não. Não sei se todo mundo já assistiu, né? Apesar que já deu tempo de assistir. Mas vou ficar na moral. Enfim, eu concordo contigo, cara. Acho que, assim... Ontem, a primeira substituição... Primeiro, vamos deixar claro uma coisa aqui pra gente. Tem um ponto, Bigode, que a gente pode ter ficado... Aí a gente entendeu no pós-jogo, mas ficou de novo. Se você sabia que o Kennedy estava com uma porcaria do joelho inchado, por que você levou o Kennedy com a esperança dele poder jogar? Sabe o que isso me lembrou? O Pedro. O Pedro também não podia jogar. Aí você imagina, Bigode, o Kennedy que já tá mal. Ele já não tá conseguindo jogar. Tá fora de forma, tá vivendo uma situação complicada, tá readquirindo a sua forma para poder dar um caldo maneiro aí pro Flamengo. Aí se o Renato bota ele amanhã, mesmo ele com o joelho parecendo um tomate, ele se lesionava, tinha que fazer uma cirurgia e a gente perdia o Kennedy pro resto aí da temporada e também para o ano que vem, porque poderia ser uma lesão mais grave. Então, assim, eu acho que o Flamengo corre certos riscos. Mas eu não tinha opção para colocar no ataque. Você não tinha opção porque você não armou o seu banco de reservas da forma adequada. E aí a primeira substituição com o Thiago Maia. Pô, eu até entendo, Bigode. Assim, já ficou claro para mim. O Flamengo vai meter um gol e vai se retrancar. Para mim tá óbvio. Eu não gosto. Mas é o que eles estão fazendo. Pô, Bigode, mas se é para retrancar, retranca organizado pelo menos, cara. Se você reparar, o Flamengo é desorganizado defensivamente. Se ele não conseguir ganhar a Libertadores, ele vai na coletiva como se fosse simplesmente um jogo. Todo mundo tá vendo que ele não evolui. Cleitinho, se você perde pro Fluminense, você é eliminado pelo Atlético Paranaense, e você vem a público e fala assim, não tem problema nenhum, jogador de futebol não é criança. Jogamos mal, estamos jogando mal, e eu vou trabalhar pra gente jogar bem. O cara cospe na nossa cara e fala que o time tá bem. O time criou 20 oportunidades. Qual foi o jogo que ele falou que criou 20 oportunidades? Qual foi o jogo? Foi o Atlético Paranaense. O time estava desorganizado, não estava desorganizado. 20 oportunidades. O Flamengo totalmente desorganizado. É isso, Cleitinho. Ele vive numa bolha onde o Flamengo está tudo maravilhoso. Onde as pessoas só querem resultado. O mesmo cara que falou, eu vou ser campeão, eu tenho obrigação de ser campeão e apresentar o melhor futebol do país. Foi isso que ele falou pra gente. O Renato, ele é tão... Tá? Que ele muda o argumento a hora que ele quer. Tem hora que o resultado vale. Flamengo vence por 1-0. Mal pra... Aí vem a pergunta. Ô, Renato, o Flamengo venceu, mas o Flamengo não tá convencendo, não tá apresentando um bom futebol. Aí ele vem na coletiva e fala, mas ganhou, né? A gente tá com resultado. A gente tá tentando. A gente não sei o quê. Quando ganha, vocês reclamam. Aí quando é o contrário, que a pessoa fala, pô, o Flamengo perdeu, hein, Renato? A gente tá caindo na tabela, ó. O time criou, hein? O time tá acreditando.
O time criou, o time infelizmente não foi, o futebol é assim. Ele muda o argumento a hora que ele quer, irmão. Quando, na verdade, a exigência desse Flamengo é resultado e bom futebol. Menos do que isso não serve. Gente, vamos acostumar com a nossa nova realidade. Ah, você era gordo. Você era gordo, feio, cheio de espinha na cara. Ninguém queria ficar contigo. Você entra na academia, fica todo trincado. A tua realidade é outra, irmão. A tua realidade é outra. Você, menininha. Eu, por exemplo, eu na época do colégio tinha uma menina que me dava mole pra caramba, uma magrinha, com joelho, uns cabeçotes de joelho grandão, já contei aqui, né? Uns cabeçotes de joelho grandão. Me dava mole pra caralho. Eu era um cara boa pinta também, né? Mas dava mole pra caralho, tá ligado? E hoje, mano, a mina tá mó gata, trabalha em circo, 4 mó gata. A exigência dela é outra, irmão. A gente tem que acostumar com a nossa realidade. Se você buscou melhorar, a sua realidade é outra. Isso vale pra tua vida. O Aleph, Luan, Luiz, Antônio, é pra tua vida, irmão. É pra tua vida. Se você busca melhorar, os seus objetivos são maiores. É assim na vida. Se você sentar, deitar numa cama, sentar num sofá, você não vai vencer na vida não, irmão. Vai trabalhar, vai se dedicar e aí você vai querer coisas maiores. O Flamengo hoje buscou e a torcida tem muito disso, irmão. A torcida segurou em 3 anos com o time, aguentou, torcida chega junto com ingresso, sócio-torcedor. Hoje a exigência da torcida tem que ser maior. Nada a não ser o título. Óbvio que num pensamento racional, o Flamengo não vai realmente vencer todas. Eu não esperava, vou ser bem sincero. Eu tinha um sonho, não sei o que, de ganhar os 3 títulos, mas na minha cabeça 2 estava bom. Brasileiro e mais um já estava bom, irmão. A realidade é essa. Mas não, Copa do Brasil não deu. Brasileiro, vamos tentar até onde dá. Aí perde a Libertadores e tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente não pode, esse discurso do Renato de o Flamengo quer conquistar, mas as outras equipes também querem conquistar. Como é que vai conquistar do Corinthians todo endividado? Como é que vai conquistar um São Paulo todo endividado? Os caras que não buscaram para querer um grande título. O Flamengo buscou, Renato. Então volta para o Grêmio, irmão. Volta para do Grêmio, um time que não tem estrutura, né? Tá todo quebrado, um time do Corinthians que tá devendo salário, vai pro Vasco. Vai pro Vasco. O Vasco realmente não tem objetivos maiores. Agora, você tá no Flamengo. Porque irmão, quando chega treinador, o cara não viu quanto o clube sofreu lá atrás. Ele tá com um discurso de 2013, de 2010. Não. A gente está aqui com dificuldade, salário atrasado, a estrutura não é boa. Está com esse discurso. Então, basicamente é isso, irmão. Luta, melhora, os seus objetivos aumentam. Nada cai do céu, irmão. Nada cai do céu. O Amon Dantas, Bigode, mandou um superchat pra gente aqui. Bigode, a estrutura física do Fla é fantástica, mas a estrutura pessoal é muito amadora. Em 2019, o sucesso se deu pela comissão do JJ. Concorda? Cara, vamos lá. Quantos treinadores o Flamengo teve na gestão Landim? Gestão milionária. Vamos começar aqui. Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech Torrent. Ele até esquece que ele se chama Torrent. Domenech Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Quantas vezes o Flamengo acertou? De 5. O Flamengo acertou 1. Será que isso não vale, cara? Será que isso não tem nada errado? Desculpa, se de 5 você acerta 1, não é competência, é sorte. É sorte. Simples, claro e cristalino, é sorte. O Flamengo viveu o que viveu por conta de uma sorte. Os caras não têm realmente embasamento para tentar trazer um jogador, um treinador. Um treinador tem que ter a cara do clube, irmão. E eu posso falar uma parada para você, Cleitinho? Fala-se muito de Carvalhal. O Carvalhal, eu já vi o time dele jogar. O time dele é muito envolvente, tá? Cheguei a ver o Rio Ave e também vi o Braga. Mas será que esse cara sabe o que o Flamengo precisa? Será que ele sabe? A minha preocupação não é nem essa. A minha única preocupação com ele é que ele está empregado e ele não vai largar o Braga para vir para o Brasil no final de temporada. Não, tudo bem, mas vamos pensar na suposição. Pode ser que realmente ele fique lá. Eu acredito que ele vai ficar lá.
Normalmente os treinadores europeus são mais profissionais nesse sentido. Mas, cara, será que esse cara sabe qual é a exigência do Flamengo? Porque é muito legal. O Renato tava muito legal, cara. O Renato tava conseguindo resultado, tava legal pra... Ah, o Renato. Eu digo para você que o Renato só tem 2 méritos. O primeiro, ele tornou o ambiente, a princípio, o ambiente do vestiário mais leve, né? Era um clima muito pesado com o Rogério Ceni. E 2, ele recuperou o Michael. E isso aí, mano, eu vou falar uma parada para você. Eu que achava que entendia de futebol, hoje eu acho que eu entendo menos do que eu realmente acho. Porque eu olhava pro Michael e eu falava assim, isso não tem jeito. E eu falava, o Vitinho pode ter jeito. O Léo Pereira pode ter jeito. O Michael não. E o Michael tá jogando pra... Michael, jogador do setor de ataque, o Michael é o jogador mais regular. É o jogador mais perigoso. É um absurdo hoje o time tá completo e o Michael não ser titular do Flamengo. Para mim, já seria no lugar do Everton Ribeiro. Para mim também. Mas tu sabe que isso não vai acontecer, né? Porque claro o Renato tem um amor pelo Everton Ribeiro. Claro que não. O Flamengo é carteirada. Mas é o grande mérito dele. Os 2 grandes méritos do Renato é só isso. Eu acho muito pobre. Entendeu? Eu acho muito pobre. E vou ser bem sincero para você, taticamente, tirando o Abel Braga, que pelo amor de Deus, mas tirando o Abel Braga, o Renato é o treinador mais pobre taticamente. O Renato é o treinador mais pobre. É o que você não vê. Você vê um bando em campo. Você vê um cara vivendo de individualidade. Vivendo da falha do adversário, da individualidade. O Rogério também tinha um pouco disso. Não, o Rogério tinha tática. O problema do Rogério era que só tinha uma tática e o Rogério pecava na exposição dos jogadores. Fora que também o ambiente não é trabalhar com o Rogério, entendeu? Esses técnicos, assim, questão de substituição e tudo mais, é onde eles erram, entendeu? É óbvio que todo mundo erra. A gente falou até hoje que o JJ errou na final do Mundial. Mas, assim, a gente tenta trabalhar num mínimo de erros, né, Bigode? E o Flamengo, ontem o que o Renato Gaúcho fez foi, no mínimo... Cara, você falou 3 zagueiros e 3 volantes, mas você esqueceu que foram 3 laterais também. Aí terminou com Rodinei, Mateuzinho e Ramon. Cleitinho, se eu for armar isso no PES, não dá. O jogo não permite. Fala assim, não é possível. O PES, no Pro Evolution, agora o antigo, né? Eu não sei como é que tá o novo. Se eu colocar um jogador muito fora de posição, é overall, né, Cleitinho? Overall, isso. O overall dele vai lá para baixo. Se pegar o Cristiano Ronaldo e meter ele na lateral direita, ele vira um René. Porque o overall dele vai lá para baixo. Então, assim, nem o PES permite isso. Se eu chegar a meter um time com 3 laterais, 3 zagueiros e 3 volantes, o PES não permite isso. Mas na cabeça do Renato tá tudo permitido. Então, é isso, com certeza. Vou fazer uma pergunta, Cleitinho. Na Libertadores não tem essa regra. Só tem essa regra no Brasileiro. Nós estamos em qual rodada? 20ª? Vai para 30ª, eu acho. Vai para 30ª. Ou seja, faltam 9 jogos, é isso? Isso, 8. 8 jogos? Vai para 30ª, tem 9, é verdade, isso aí. 9 jogos. Tem 9 jogos. E se você contratar um treinador? Vamos procurar. Vilas Boas, que está desempregado. Eu não sei, tá? Eu tenho que me aprofundar no trabalho do Vilas Boas para chegar e falar assim, é uma boa. Eu ainda não me aprofundei, não estou aqui pedindo, não. Mas vamos trazer Vilas Boas. E o Vilas Boas vai lá dar o treino na equipe. E quem vai lá para a beira do gramado é o Salles. Na Libertadores, o Vilas Boas pode estar. E aí? Não pode acontecer isso, galera? Pode. Acho que pode. Não sei, de verdade eu não sei. É só ele não ser inscrito como treinador. Ele só vai ser inscrito como treinador lá na Libertadores. No Brasileiro ele não é treinador. No Brasileiro ele é do marketing. Ele vai lá dar o treino, o CBF vai ficar fiscalizando o treino. Pode. Eu não tô dando sei um exemplo, irmão. Tô dando exemplo do Vilas Boas, mas tô falando de um bom treinador, tá? Falaram aqui, Jack, e se o Vilas Boas for um dome? Qualquer um pode ser um dome, cara. A Alana falou, nenhum vai aceitar vir com a temporada em andamento. O quê? Com uma final de Libertadores, Alana? Podendo pegar só o filé mignon do boi? Sei não. Pô, Bigode, mas é uma responsabilidade do... Se você não ganha...
Tudo bem, é uma responsabilidade, mas se o cara também não ganhar, cá entre nós, quem vai ser mais execrado? O Renato Gaúcho ou o cara? O Renato Gaúcho. O Renato. Eu Ali só no acho Vila... difícil ele vir também. Eu concordo com ela. Eu acho difícil o cara vir nesse final de temporada. Sem sacanagem, eu acho difícil, cara. Mesmo tendo a final da Libertadores aí de lambuja. Não vem, Bigode. Se fosse treinador brasileiro, ele viria. Claro, brasileiro é óbvio. Agora, lá de fora, Bigode, não sei. Você acha que o brasileiro já foi? E a segunda pergunta é: você pouparia agora até o final da temporada no brasileiro e pontualmente usando jogadores para focar na Libertadores? Qual seria, na sua cabeça, o projeto para o Flamengo para esse fim de temporada? Jogar o Campeonato Brasileiro à vera. Obviamente, faltando aí uma semana, 15 dias, você dá uma segurada. Você dá uma segurada visando a Libertadores. Mas jogar o Campeonato Brasileiro, cara. Não adianta você ficar poupando, poupa o time, vai poupando e no Brasileiro você não tem nem entrosamento, irmão. Você não tem nem entrosamento. Então, assim, lembrar que é o seguinte: o Flamengo não tem garantido Libertadores, não, tá? O Flamengo não tem garantido Libertadores, não. Pega aí a tabela. Deixa eu pegar aqui a tabela só pra gente ver bonitinho. O Flamengo, se eu não me engano, está em terceiro lugar. Vou colocar a tabela na tela para você. Vai botar? Eu tô abrindo aqui na minha que eu enxergo melhor aqui. Mas pode colocar aí pra galera, não tem problema não. Coloquei. Colocou, beleza. Aqui, ó. O Atlético Mineiro, líder com 62, ainda não está computado, eu acho, o resultado lá. Palmeiras, não, já está computado sim. Já está computado já. Atlético Mineiro 62, Palmeiras 52, Flamengo 50. Na zona de Libertadores, Diretovski, acredito eu que vai até o sétimo. O sétimo até dá, cara. O sétimo, na verdade. A gente está a 9 pontos do 10º colocado. Eu acho que até dá, tá? Mas aí tem aquele negócio. Se o Atlético Paranaense ganhar a Copa do Brasil, possivelmente já não vai ser mais G9. Vai ser G8, né? Porque o Atlético Paranaense tá em 11º. Cara, o Flamengo... Não, o Atlético Paranaense está em 14º. Eu li o Atlético Goianiense, desculpa. 14º. Então, possivelmente, se o Atlético só vira G9 se o Bragantino for campeão. Só vira G9 se o Bragantino for campeão. Não, mas aí o Atlético Paranaense pega 2 vagas também, cara. E aí abre mais uma, entendeu? Tem como ir pela Copa do Brasil, né? Pela Copa do Brasil. Então, infelizmente, vai ter que ser pelo menos G8, entendeu? Se o Atlético Paranaense vai ter muito representante brasileiro sendo na Libertadores, mano. Vai ter muito. Então, assim, cara, fora que existe uma questão da premiação, né? Premiação de terceiro é maior do que a de quarto, que é maior do que a de quinto, do quinto. O Flamengo tem que jogar para pelo menos terminar em segundo lugar esse campeonato. Saiu uma notícia há 4 minutos atrás no G1. Justiça aceita denúncia contra o Rodolfo Landim e mais 4 por prejuízo a fundo de pensão. Segundo o MPF, o presidente do Flamengo e os outros denunciados praticaram atos de gestão fraudulenta de instituição financeira equiparada ao aplicar os recursos do FIP Brasil Petróleo 1 na empresa americana Deepflex Inc. Prejuízo apontado é de 100 milhões. Mais outra aí, ó. Landim denunciado aí, ó. Caraca, mas tem que ler aqui a matéria para entender melhor isso aqui, mas que doideira, mano. Agora o presidente do Flamengo sendo denunciado. Bigode, não tem um dia que tu possa colocar a cabeça tranquila no travesseiro, irmão. Agora, e detalhe, era o Landim que teoricamente estava investigando a questão do Marcos Braz contratar os amigos dele, o porquê que tá acontecendo. Agora que a gente vai ficar na merda mesmo, irmão. É agora que a gente vai se fuder mesmo. Cara, mas, irmão, eu ainda não sei, não entendo muito disso. O que eu entendo é que rico não é preso. Rico, no máximo, bota uma tornozeleira e fica em casa, indo pra padaria comprar pão e voltando. Ainda dá para dar uma caminhadinha na orla e tal. Rico não é preso. Mas, assim, eu não sei o que acontece. Então, assim, eu prefiro não opinar.
Mas tomara que não seja verdade. Se for verdade, irmão, aí com a justiça. Hoje treinaram normalmente Rodrigo Caio e Davi Luiz com o elenco rubro-negro e é expectativa para que os dois voltem na sexta-feira contra o Atlético Goianiense. Em contrapartida, o Kennedy, por conta do inchaço no joelho, vai ser poupado desse jogo e deve fazer trabalho específico para se reequilibrar e se recuperar. Volta importante, né, Bigode? Dupla de zaga, uma dupla de zaga que, por mais que tenha ido muito bem contra o Atlético Mineiro, uma dupla de zaga que não foi tão marcante no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Não foi uma partida, como a gente poderia dizer, como foi contra o Atlético Mineiro. O que eu acho é o seguinte, até quando eles jogam bem, eles jogam mal. Isso aí. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira é igual o Vitinho. Quando jogam bem, também jogam mal. É um negócio que não dá para... É uma antítese que a gente não consegue entender. O Gustavo Henrique, cara, ele até... Eu acho até o Gustavo Henrique um pouco mais seguro, assim, durante o jogo. Você vai pegar o jogo. Flamengo perde por 3-0. 2 gols é culpa do Gustavo Henrique. É só se pegar. Contra o Fluminense, o segundo gol é em cima do Gustavo Henrique. Atrás do Gustavo Henrique. O outro gol, o cara dá um drible no Gustavo Henrique e bota a bola no ângulo. Aí você vai pegar, exclui esses 2 lances, o Gustavo Henrique não fez uma partida ruim. E o Léo Pereira é aquele negócio, assim, vem crescendo, tudo mais, mas não dá para confiar. Saída de bola errada, aqueles clarões. É porque a gente tem uma noção muito assim, galera. A gente tem uma noção muito, muito superficial em alguns momentos, que a televisão não permite que quem está no estádio vê. Mas assim, quantas vezes o Léo Pereira vai dar bote e deixa um clarão na defesa? Só que é o seguinte, tem hora que ele deixa o clarão na defesa e o Rodrigo Caio vai lá, toma a bola do jogador, o Isla, o Felipe Luiz, o jogador chuta para fora. Aí nunca é algo tão sólido para a gente chegar e criticar de forma mais infusiva, sabe qual é? O René, por exemplo, o René perde a bola contra o América Mineiro, o cara cruza e faz o gol. Mas se o René falha aquela bola e a bola, na hora do cruzamento, Diego Alves pega a bola, a gente não estava metendo malho tanto no René. Seria uma raiva menor. Então, assim, é tudo muito circunstancial do que acontece. O Léo Pereira, ele falha muito durante o jogo. Ele falha mais do que o Gustavo Henrique. O problema do Gustavo Henrique é que ele sempre falha e é gol. O Léo Pereira, não. Olha, nem sempre, né? Não, nem sempre. Então, assim, que bom, cara. O Rodrigo Caio, para mim, é bem fisicamente. O Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do país. Do país não, atuando dentro do futebol brasileiro. O Davi Luiz ainda, para mim, é uma incógnita. Ele tem que mostrar. Não é uma incógnita. Eu acredito que ele vai estar num bom nível, mas eu tenho que ver qual é o nível que ele vai conseguir alcançar. Em termos de potencial, é superior ao do Rodrigo Caio. E que bom, cara. Que bom que os caras estão voltando agora. Tomara que voltem e tenham uma sequência. E aí vai faltar só a volta do Arrascaeta para a gente ter uma equipe completa que jogue jogue por si só, né? Sem a ajuda do Renato Gaúcho para atrapalhar. Me marcaram aqui no Twitter, Bigode, que o Vene Casagrande soltou um vídeo agora há pouco falando o seguinte: o ambiente no Ninho do Urubu está muito pesado, com pessoas falando e conversando muito pouco. O clima é de incerteza sobre o futuro do Flamengo. A coisa está feia aqui, disse uma fonte do clube. E outra, Cleitinho, a informação que eu li, eu podia muito bem falar, era hora de eu brilhar, né? Não, a informação que eu tenho, segundo uma fonte, não tenho fonte nenhuma, irmão. Ter uma época que um amigo de um primo meu estava trabalhando na jardinagem lá do Flamengo, podia muito bem falar, mas não tenho. Uma coisa que eu li é o seguinte: o Flamengo paga para os profissionais da área de saúde dele menos do que o Fluminense. Sério mesmo? Menos do que o Fluminense, para alguns setores. Você tá entendendo o que eu tô falando? Meu irmão, o salário também, não é uma regra, o salário também tem a ver com a qualificação. Você vai tirar de um médico, de um hospital, você vai ter que dar um ganho satisfatório para ele aceitar a tua proposta. Porque senão você vai ficar com a raspa. Entendeu? Inclusive, hoje foi embora um outro cara do departamento, né, de nutrição do Flamengo. É menos que o Vasco. Desculpa, não é o Fluminense, não. É o Vasco. Vasco da Gama.
Hoje foi embora mais um cara, né, do Flamengo aí. Parece que recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal, num time bem... Sim, eu vou até pegar o nome do time aqui. O Marcão mandou a notícia mais cedo lá no grupo pra gente. Cara, sinceramente... Aqui, ó. Após a notícia do Caê Mota, ó. O nutricionista Douglas Oliveira pediu demissão do Flamengo nesta quarta-feira após receber convite do Vila Franquense, de Portugal. Profissional não se sentia valorizado pelo Departamento de Saúde e Rendimento e aproveitou a oportunidade com o convite português. Mais um aí pulando do barco. Tá ou sem bigode? É um atrás do outro, né? Eu até entendo que a questão financeira é uma parada que sustenta bastante, né? Eu também, talvez, no lugar dele, iria. A questão financeira pega muito, mas é questão de valorização que você acabou de falar também, né? Talvez se o Flamengo pagasse bem para esse cara e esse cara tivesse uma certa liberdade, eu, sendo bem franco, trocar o Flamengo por um time que eu nunca ouvi falar, Vila Franquense, irmão. Será que esse cara vai ganhar muito lá mesmo? Mesmo com um euro valorizado assim, tu acha que esse cara vai ganhar? É o Vila Franquense, cara. Cleitinho, nem sei. É aquele negócio, cada um olha para o seu rabo. Nem sempre o nome da empresa quer dizer que é bom o suficiente para o funcionário. Talvez seja bom apenas para o cliente, não é? Quem é o cliente? É o Flamengo, né? O torcedor. O torcedor vai ver uma equipe competitiva, vai ver isso. Nem sempre. A gente trabalhou num canal que tinha 200 mil inscritos. Bigode do Colo, né? Bigode, caramba, bigode. Aí tava eu andando na rua de Havaiana. Não posso nem falar de Havaiana. Tu viu a do negócio da Havaiana? Eu e Arthur fizemos uma piada com a Havaiana, tal, brincando. Eu uso Havaiana, né? Aqui, ó. Uso Havaiana. Só usa Havaiana. Eu acho que o meu também deixa eu ver. Só usa Havaiana. Eu fiz uma piada com a Havaiana e apareceu um cara. Mas é aqueles caras da... Não, é o carro do Flamengo velho. Tá mas é aqueles caras que vem daquele lugar lá, sabe qual é que eu tô te falando? Que segue um tal de Urubu Marrento, lembra? Urubu Marrento. Que esse Urubu Marrento, ele fala uma p*** de merda, uma p*** de mentira. Mas deve ser um frouxo do c***, né? Mas, enfim. E aí, irmão, nem sempre o que é bom, assim, parece glamouroso algumas coisas. Você trabalha para quem? Para o Flamengo. Entendendo? Mas nem sempre, às vezes, é bom, Cleitinho. Às vezes o Flamengo também usa um pouco disso para, de repente, valorizar. Eu falo porque eu vivo mais ou menos isso, tá ligado? Eu não vou ficar dando muita coisa porque tem a ver com o meu trabalho. Mas eu vivo mais ou menos isso. Eu trabalho para a maior empresa do ramo, talvez do Brasil, irmão. Então, acontece. Vou aproveitar para mostrar um áudio aqui que um amigo meu me passou, o Makarov me mandou para passar para vocês sobre um conhecido dele que é torcedor do Grêmio, falando sobre o Renato Gaúcho no início, dia 13/7, ó. Vamos ver. Eu nem lembro desse áudio, se eu já ouvi ou não. Aí, Miranda, eu esqueci de te mandar esse áudio antes. Eu vim aqui dar meus pêsames pela contratação do Renato, tá? Porque a gente tá aí em 2021 e o grupo do Grêmio, nesse momento, tem 8 jogadores pedidos pro Renato que não tem condição técnica de jogar. Boa. Esse é um dos áudios. O outro tem 1 minuto. Aqui. Ó, meu chapa, eu lhe falo com propriedade, tá ligado? Com propriedade. Se derem o mínimo de liberdade pra esse cara no time de vocês, ele vai destruir a situação técnica do clube. Porque o Grêmio ainda tá tirando da galera que ele trouxe de comissão técnica, de auxiliar de preparação física, toda essa galera, todo mundo que estava do Renato dentro do Grêmio está sendo removido, porque é simplesmente impossível. Os caras não têm condição técnica de atuar em clube profissional, tá ligado? Isso só de comissão técnica e departamento de futebol, tipo da parte física. Sem contar jogador. O jogador do Grêmio tem mais de meio time, tem 8 atletas que não tem condição técnica de atuar e que são contratações que o Renato pediu. Fora outros 6 que saíram durante o processo. Aí, ele já tinha avisado cantar da pedra e a gente caiu na fake news. É isso.
Ô, Alfradique, um abraço para você, tá, Alfradique? Sou de geração 2019, sim, tá, irmão? Um abraço para você aí. Tamo junto. Ó, o que é mais perigoso? Manter o Renato ou apostar em outro treinador? Só algum treinador desempregado aceitaria. Vocês acham que teria alguém capacitado? Não é só um desempregado que aceitaria, não, filho. Brasileiro, se você bater lá no Vanderlei Luxemburgo, não tô pedindo não, pelo amor de Deus, tá? Eu tô dando um exemplo. Se você bater lá no Vanderlei Pelo Luxemburgo, no Cruzeiro, ele vai aceitar. Se você bater no Diniz, no Vasco, ele vai aceitar. Se você bater lá no Fábio Carille, no Santos, ele vai aceitar. Eu acho que são poucos os treinadores brasileiros que não iriam aceitar essa proposta hoje do Flamengo, tá ligado? Acho que o único que não É aceitaria... uma proposta muito vantajosa, né? Vantajosa... Cara, vantajosa de você ganhar uma competição. E aquele negócio, se você não ganhar, é o pensamento que eu teria. Pô, peraí, eu tô treinando esporte. Tô aqui num sanhaço do caramba. O Flamengo vem e me faz uma proposta. Eu tenho uma chance de ganhar uma Libertadores da América. E se eu não ganhar, sabe para quem que vai a culpa? Vai para a diretoria e vai pro Renato, não vai para mim, irmão. Eu tô aqui de franco atirador. Então, assim, eu acho que o único que não aceitaria de treinador brasileiro, eu acho que é o Tite, que tá na seleção brasileira, e o Cuca, que tá no Atlético Mineiro. O restante dos brasileiros, qualquer um aceitaria, irmão.